injuras e ofensas, parábola dos 10.000 talentos, que se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículo de 21 a 35. Logo, segundo os pesquisadores, pertence à fonte M, que é chamada fonte exclusiva de Mateus. Na pesquisa em que Mateus fez para escrever o texto do Evangelho, ele tinha essa informação e que os outros não abordaram esse tema, ou, no caso em específico, esta parábola. Nós já vamos fazer uma leitura, já tentando fazer uma tradução mais acessível e melhor, né? Então, aproximando dele, Pedro lhe perguntou: Senhor, libertarei o meu irmão todas as vezes que pecar contra mim? A meu irmão, todas as vezes que errar contra mim por dia, faloei 7 vezes ao dia? Respondeu Jesus: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus se assemelha a um homem rei que quis ajustar contas com os seus servos, ou melhor, com os seus escravos. Tendo começado o ajuste, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que os pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto possuía, para pagar as dívidas. A dívida. Aquele servo, porém, caindo-lhe aos pés, rogava: Senhor, tem paciência comigo e tudo te pagarei. O Senhor, então, tomado de compaixão por ele, o libertou e lhe perdoou a dívida. Dali, saindo, entretanto, aquele servo encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, e agarrando, lhe dizia a estrangulá-lo: paga o que lhe deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, lhe rogava: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O outro não quis. Foi-se dali e mandou metê-lo no cárcere até que pagasse o que devia. Vendo os outros conservos o que se passava, ficaram muito entristecidos e foram contar ao Senhor em pormenor o que havia ocorrido. O Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te libertei porque me pediste, te liberei da dívida porque me pediste. Toda a tua dívida, né? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive de ti? E, irritado, o entregou aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Assim também fará conosco meu Pai que está nos céus, a cada um de vós que não libertar seu irmão de seu coração, ou liberar o seu irmão em seu coração. Muito bem. Nós estávamos estudando na nossa lição que de Jesus, que quando 2 estiverem reunidos em nome dele, ele vai estar, 2 ou 3, ele estaria presente. E que também ele recomenda
ordenou os apóstolos que tudo que eles ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que ele desligar será também desligado. Isso não tem nenhuma implicação em mandar uma pessoa para o céu ou mandar uma pessoa para o inferno, né? Os apóstolos não tinham essa autoridade, ninguém das Escrituras tem essa autoridade. O próprio Jesus tem uma frase que ele diz: eu a ninguém julgo. Então, até Salomé, a mãe de João e de Tiago, quando veio pedir para que os dois tivessem um lugar de destaque no reino em que Jesus diz que estava próximo, Jesus diz: esta posição de destaque no reino de Deus não cabe a mim, e sim a meu Pai. Então, no caso aí, o ligar e desligar, nós estamos falando de uma conduta das pessoas em que não há administração de um negócio, por exemplo, no negócio do cristianismo, no negócio do templo, no negócio da comunidade. Se uma pessoa não se comporta bem, o efeito que ela vai fazer externamente será muito grave. O mau exemplo que ela vai dar e poderá levar toda a comunidade ao fracasso. Então, nesse caso, cabe à direção da comunidade, cabe não só a direção no sentido daqueles que têm liderança mesmo, em termos estatutários, mas eu quero dizer, aquele que tem liderança espiritual, se aproximar dessa pessoa e orientá-la, porque ela está fazendo uma coisa errada. E se ela continuar errando, chamar algum outro companheiro em que ela tem uma boa relação, uma outra pessoa madura na instituição, para tentá-lo demover, para tentar demovê-la dessa atitude. E aí, se não fizer, deve levar para a cúpula da instituição para colocar esta pessoa sem posição de destaque de liderança na comunidade, para não fazer com que ela venha a ser destruída. Diz o texto, então, que quando se tem esse tipo de conduta assim, de bom senso, e não é discriminar a pessoa e expulsá-la da instituição, mas tirá-la de situação em que ela fica em destaque, em que ela passa a ser voz dentro da instituição, agir assim não só é um bem para aquele irmão, mas é um bem para a coletividade. E o que você faz aqui será apoiado pelo plano espiritual, né? E se for o contrário, você chama alguém também para essa instituição, né? Porque viu que ela tem qualidade para ela exercer alguma função na instituição, de ser palestrante, ou dar passe, ou cuidar de reunião mediúnica, ou cuidar do departamento de cura, etc. Então isso que você liga será ligado também pela culpa espiritual da casa. É só isso que fala o texto. Não tem nada assim de condenação diabólica, de condenação para o inferno, ou então de colocar a pessoa num céu de alta para a eternidade. O texto não está falando disso. Fora dessas possibilidades, são argumentações teológicas das igrejas da letra que mata, tá certo? É simplesmente não organização numa instituição. Por exemplo, você sabe que um irmão não está indo bem, né? Ele não tem uma boa conduta financeira, você vai botar ele na tesouraria? Você tira ele da tesouraria. Então isso é um bem. E quando a cúpula da instituição faz algo assim, quando uma comunidade age assim, o plano espiritual que cuida daquela comunidade apoia, né? Quando você sabe que uma pessoa é capaz e você coloca ela numa determinada função, o plano espiritual, que muitas vezes te inspira e sempre inspira, tanto para ligar como para desligar, também vai te apoiar. Esse era o tema que nós estávamos falando na vez passada. E Pedro então vem com um argumento muito interessante que diz assim: e se um irmão errar contra mim? Agora já ele está a palavra pecar, né? E nós já falamos que pecar é a palavra usada nos Jogos Olímpicos para caminho errado. A flecha, lá usada nas Olimpíadas, né? Lá na época dos gregos, ela não vai chegar no alvo, na mosca, né? Então ela está no caminho errado. Então, se o irmão cometeu um erro, quer dizer, ele não fez uma coisa certa,
fez uma coisa errada, transviada, contra mim. Logo, agora é de caráter pessoal que nós vamos falar. Ele cometeu um erro. Esse erro pode ser, qual a extensão desse erro? Não importa. Ele cometeu um erro. Pode ser um erro leve ou pode ser um erro gravíssimo. Mas é um erro. Tá certo? E foi pessoal. Agora não é contra a comunidade. É contra uma determinada pessoa. O que eu devo fazer? Diz Pedro, perdoar 7 vezes ao dia. Então, as boas traduções colocam o texto completo, como estão nos melhores, nos textos mais antigos e os mais fidedignos. Pedro foi muito generoso. 7 vezes ao dia, uma pessoa erra, não importa a extensão do erro. Pode ser um erro simples, um erro grave, e esse erro foi contra uma pessoa em particular. No caso, aí, no exemplo, a Pedro. E aí Pedro vem com essa pergunta: até quantas vezes eu devo libertar ou liberar? Que nós já vimos que as traduções colocam perdoar, né? E já caiu mesmo. Agora nós vamos na palestra, nós vamos usar a palavra perdoar, mas vocês já sabem que é liberar. Que a palavra perdoar quer dizer perdonar, se doar plenamente. Então aí a ideia é de libertar, não ficar vinculado pela lei do ódio ou pela lei da vingança, não ficar amarrado àquela pessoa que nós chamamos de carne, né? Não constituir carne, mas sim libertar, liberar aquela pessoa. E Pedro diz: 7 vezes ao dia está bom, Senhor? Esse é um bom número. E Jesus vai responder: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Logo ao dia. Então Jesus passa das 7 possibilidades de Pedro, porque Pedro não está dizendo que é para fazer, ele pergunta: esse é um bom número? E Jesus vai de 70 vezes 7, vai para 490 ao dia. Agora, foi um erro que a pessoa cometeu. Pedro não define o erro. Pode ser um erro bem simples ou extremamente prejudicial. Tá certo? 490 por dia. Ora, os judeus tinham por praxe o perdão 3 vezes. Se perdoava 3 vezes. Então eu trouxe aqui um textozinho, 2 textos da pesquisa hebraica, ou das análises judaicas, muito interessantes. A primeira está no livro Te-Bab Yoma, na folha 86, 2. E também se repete em Mainon Ish Teshuba, no capítulo 3, na seção 5. Diz então a tradição judaica: se um homem pecar uma vez, perdoa ou libera. A segunda vez, perdoa. A terceira vez, eles perdoam. Se pela 4ª vez, eles não perdoam. Isso, segundo esse texto, de acordo com Amós, no capítulo 2, versículo 6, e Jó, no capítulo 33, versículo 9. Os judeus, eles pegam cada versículo bíblico e escrevem esses livros fazendo análise do capítulo bíblico. Por exemplo, o Stênio leu hoje Fonte Viva, inclui Emmanuel, pega um versículo e faz uma análise. Assim, eles também pegaram 2 versículos bíblicos, Amós, capítulo 2, versículo 6, Jó, capítulo 33, versículo 29, e fazem esse comentário. Se um homem pecar, uma vez eles perdoam. Se pecar uma segunda vez, eles perdoam. Se pecar a terceira vez, eles perdoam. E se pecar a 4ª, não perdoam. Tradição judaica. Vamos para uma outra tradição judaica que está no livro de Abot
R. Natan, no capítulo 40, na folha 8, diz o seguinte: quem diz que cometeu pecado e se arrepender, eles o perdoam até 3 vezes, e não mais. E não mais que isso. Outra tradição judaica. Então repare que Pedro está indo além quando ele fala em 7. Quando ele fala em perdoar, e por dia. O outro é cometer um erro. Não fala que é por dia. Perdoar 3 vezes, não a 4ª vez, não fala que é por dia. Então, quando nós falamos para vocês que os apóstolos já estão num nível muito mais evolutivo que a massa, olha a distância. Por enquanto que a religião mais popular permitia perdão 3 vezes e sem definir tempo, Pedro vai com a possibilidade de 7 vezes ao dia. E Jesus fala em 70 vezes 7, em 490. Né? 70 vezes 7, nós temos aqui 70 vezes 7, 490. Ora, repare que coisa interessante. Vamos supor que um sujeito uma vez, você perdoa. Outra vez, você perdoa. Fez 490, perdoa. Se ele cometeu mais um erro, aí não, 491. É que não dá para se pensar algo assim. Por quê? Porque essa expressão de 70 vezes 7 usada por Jesus quer dizer infinito, ou sempre, perdoar, sempre. E se nós olharmos e estamos vendo que ele está jogando com o número, né, porque Pedro fala em 7, os judeus autorizam 3, Pedro fala em 7, e Jesus brinca com 7 usado por Pedro, falando 70 vezes 7, nós temos que ficar atentos à numerologia. Né? E a numerologia, principalmente no judaísmo, tem um peso muito grande. Né? Os judeus fazem análise pesada no sentido, bom sentido, no sentido de profunda, né? na numerologia. Inclusive todas as letras que formam o alfabeto hebraico, as 22 letras do alfabeto hebraico, cada um corresponde a um número, né? E eles chegam ao detalhe de somar palavras, somar frases, e pelo determinado número chegam a conclusões. Por exemplo, se nós olharmos o Salmo 23, que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eles usam esse salmo na refeição. Ué, mas por que ele é o salmo da refeição? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, etc. Por que é o salmo da refeição? E aí está aqui no nosso livro, o 13º apóstolo, que a gente faz um estudo, inclusive, das letras e do somatório das letras. Né? Fazendo o somatório do salmo, dá 257. E quando pega a palavra alimento e soma ela em hebraico, dá 257. Então a correspondência de uma oração com o mesmo número para a palavra alimento. Por isso que eles usam na refeição, fazem a oração na refeição. Por isso que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, nós colocamos na hora em que ele está se alimentando, a oração feita por Mateus, né, do Salmo 23. Então essa ligação da numerologia é importante no judaísmo, é característica judaica. Então quando Pedro fala em 7 vezes, Jesus vai para 70 vezes 7, a gente fica logo atento. A numerologia dá 490 que somando dá 13, ou 130, né? Mas o zero, antes ou depois, quando o zero bota antes do número, o número diminui, o número é o mesmo. O número é o mesmo. O zero quando antes do número ele diminui, depois do número ele é o mesmo, mas o número é o mesmo, deu 13. E aí eu não preciso reduzir mais ainda, porque o 13 está dentro da estrutura numerológica hebraica. Por exemplo, são 22 letras do alfabeto, então eu posso destacar a número 13. E a que corresponde, no caso, ao 13, por exemplo, na tradição esotérica, né? A tradição hermética, nós temos a carta da morte.
tarô. E aí você vai associar, se uma pessoa errar 490 vezes, né, por dia, né, e aí a associação com a morte. Né? Qual é essa associação? Se nós olharmos a carta 13 do tarô, com toda a simbologia que veio lá do Antigo Egito, através de Hermes Trismegisto, né? Hermes quer dizer o rei da sabedoria, Trismegisto, 3 vezes de grande. Então nós estamos diante de alguém assim com muito conhecimento. Vocês vão ver que a carta 13 do tarô está saindo da terra como se estivesse sendo ceifado, cabecinhas como se fosse de crianças nascendo. E vem aquela figura característica da morte com uma foice na mão, cortando tudo, raspando tudo. Então a foice vai e raspa tudo. Não tem como alguém não passar pela morte. A morte vai te pegar, ela vai te ceifar, ou a foice, ela vai passar a foice, vai cortar. Tá certo? Isso é o mais certo que nós temos. E quanto mais nasce, mais morre. Logo, o nascer aí está no sentido de existir, diferente do ser. A morte, quando Paulo fala que ele encontrou a vitória em Cristo, onde está, ó morte, a tua vitória, aí ele já não está mais falando de corpo. E de corpo, a morte o ceifou, ele foi degolado. Mas como espírito, aí como ser, aí a morte não tem autoridade no ser. Se eu olhar a carta do tarô, ela tem autoridade para aquilo que nasce, ou melhor, para aquilo que existe. A própria palavra existir, estar fora, existir, existir. Então o EX, né, o é posição fora, manifestação externa. Toda vez que há manifestação externa para qualquer coisa, não existe nada que não se manifeste externamente que não seja ceifado. Tá certo? E a foice não passa. Tudo está em transformação. Não tem nada fixo. A pedra passa, tá? Os animais passam, as árvores passam, cada um dentro de um ritmo, como desperta o balde na grande ciência. Cada um tem um ritmo de tempo, tem uma vibração, mas tudo passa. Já dizia Heráclito de Éfeso, tudo flui, tudo passa. Ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes, tudo flui, tudo passa, tudo se transforma, essa é a lei da lei. E transformação quer dizer morte. Apesar de renovar, vai ceifando, até acabar a renovação. Você deixar de existir e passar a ser. Aí é o Espírito. O Espírito puro, diz o livro dos Espíritos, na pergunta 113. Ele não precisa mais reencarnar ou existir. É fora. Estado exterior. Aí é interior. E aí não precisa mais reencarnar. Quer dizer, a morte não domina. Aí diz Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Acabou. Caso. É o que o Buda fala do ciclo da reencarnação, os 12 lidantes, né, que provocam as reencarnações. Por enquanto você está na reencarnação, você tem que desencarnar. Aí você fala, mas isso no caso de Jesus, por isso que ele não nasceu de forma igual. E aí ele morreu de forma igual. Se nós não associarmos a ressurreição de Cristo com o pacto diferente, não bate. Então, o que acontece, por quê? Porque ele transcendeu esse ciclo da vida. Então, o que nós temos na carta 13 é a foice ceifando tudo. Então, Pedro pergunta, até quantas vezes? Pega a foice, corta toda essa raiz, todo esse vínculo que possa querer não perdoar para sempre. Jesus está indo além, está mandando ceifar, cortar lá na raiz, no profundo, porque quando vocês têm um quintal lá, vai ter grama, você tira lá o capinzinho da grama e corta, passa a máquina, por exemplo, para cortar a grama, passa a máquina, o capim nasce outra vez, ele vem com mais força. Então, como é que você faz? Tem que ser um trabalho muito paciente, você ficar abaixado na grama, tem que ser mão por mão, dedo com dedo, né? E pegar o capim, arrancar
lá na raiz e tira a raiz. Para a grama ficar só grama bonita. Tem que matar o mal pela raiz. Por isso que a foice vai lá e pá, corta as criancinhas, as cabecinhas que estão nascendo na carta 13. Então é cortar o mal pela raiz, diz Jesus. Em qualquer possibilidade, não é um processo quantitativo. Não é nem de 7, nem de 3, nem de 7, nem de 70 vezes 7, 490. É cortar pela raiz. Não deixar acontecer. Aliás, errou. Já pela raiz, você já está agindo com compaixão para com ele. O outro sempre precisa de compaixão. E como você tem compaixão com o outro, porque ama, porque o que está aqui em relação é o amor, logo aonde sempre é o amor, não pode haver esse tipo de prisão. E aí não há nem necessidade nem de ceifar, nem acontece a raiz quando há a plenitude do amor. Agora, se ainda não há a plenitude do amor e surge algo, seja lá o que for, de que tamanho for, corta, mata, sufoca. Porque nós colocamos aqui uma passagem muito interessante, que já havíamos discutido, que está em Lucas, no capítulo 17, versículo 3, e Jesus diz: tende cuidado de vós. E ele fala do perdão. Logo, o perdão não é nem por o outro, é para você o perdão. O perdão, quando você perdoa sempre, corta o mal pela raiz, para não baixar a tua vibração. Toda vez que o outro comete um erro, o outro não está errado? Se você está chateado com isso e se prende a ele com isso, você baixou a tua vibração, você aguarda a ele. Sabe, é sair da frequência com rádio. Você está lá ouvindo música boa, clássica, caiu com um nível mais baixo. É vibração. A gente pode entender isso, o pastor Nino nos lembra, a ideia da radiofrequência. Quando você deixou aquela raiz que está surgindo do mal, porque o outro errou e você vai se vincular, isso vai lá, pega lá a foice, corta. O certo era nem baixar a frequência. O certo era não baixar a frequência, mas se baixou, vai e corta pela raiz. Tá certo? Muito bem. E ele, então, com a sua didática extraordinária, apresenta uma das parábolas mais interessantes do texto aí, dos evangelhos, que é a parábola dos 10.000 talentos. Então ele conta o seguinte, já começa aí. O reino dos céus, e nós já vimos que o reino dos céus não está lá em agora, está dentro do próprio homem. Fizemos um estudo algumas palestras atrás, está dentro de nós. O reino dos céus é ser o filho do homem, ou plenamente humano, só praticar o bem, só o bem. Vou repetir, mas filho do homem é o fruto da humanidade, é ser perfeitamente humano, 0% de animal, 100% de humanidade, de bem, que nada mais é do que a paz. Jerusalém, a cidade da paz, chegar ao resultado do amor, que é a plena paz, que é o céu, que é o paraíso, que é o nirvana. O reino de Deus se assemelha, diz Jesus, o reino de Deus se assemelha a um homem rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então aqui nós temos já muita coisa para estudar. Olha só, já começa a parábola definindo: o reino dos céus se assemelha a isso. Não é isso, é semelhante, é uma historinha. Nós temos que pegar os personagens e transformar. Mas a ideia é que nós temos que levar isso para o reino dos céus. Se eu estou falando do reino dos céus e ele está falando de rei, só tem uma possibilidade. Rei no reino dos céus é Deus. Essa imagem é clara, tá certo?
E quando ele fala de um homem rei, é que ele quis dar um papel, já que é uma historinha, então tinha que dizer, tinha um homem aqui que resolveu ajustar a conta com os seus servos. Mas para deixar bem claro que a ideia é falar de Deus, aí ele usa essa expressão, rei, o reino dos céus é semelhante. Então ele quer falar de Deus. Mas como a historinha é aqui no mundo, né? E Deus não passeia aqui no mundo, então ele usa a imagem de um homem. Esse homem, ele resolve ajustar a conta com os seus servos. Ora, já estamos estudando isso já há algum tempo. Deus, se o reino dos céus é semelhante a isso, então lá nos céus, Deus é o Pai, é o Abba, o Paizinho querido, amoroso, é o Pai. E os seus, a sua corte, os participantes da sua corte são os seus filhos. E no caso, os filhos têm a mesma característica do Pai, como as Escrituras falam. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A corte celeste tem que ter a mesma característica de Deus. Deus é Espírito, nós somos Espíritos. Deus é perfeito, a mesma coisa. Assim, ter as características de Deus, ser da mesma substância divina, logo, ter as características de Deus. Se Deus é amor, os seus filhos também amam. É a queda espiritual, e aí nós estudamos isso algumas parábolas atrás. O filho estava na casa do pai, logo na corte do pai, que tinha de guardar as características do pai, não quis. Resolveu ir embora para uma terra estranha. Lá ele encontrou fome, encontrou ditadura, encontrou desequilíbrio, encontrou sofrimento, angústia, e aí ele resolve entrar em si para buscar o reino de Deus. Entrando em si, resolve fazer o caminho de volta e ir para a casa do pai outra vez. Mas é aí que ele faz a reflexão. Já não quero mais ser tratado como filho, porque eu errei perante Deus e perante o meu pai, e perante a minha consciência. Quero ser tratado como servo, já não sou digno de ser tratado como filho. Esse não ser digno é um processo de culpa, é uma doença psicológica, né, que é a culpa gravíssima, que gera inconsciência e que gera esse estado da gente não ver Deus, esse estado de desfiliação, esse estado de insegurança, e que a gente não se acha nem mais filho de Deus. Mas de Deus para conosco não mudou nada. Não é um filho doente, um filho criminoso que muda por causa do seu pai e da sua mãe. Para os pais é sempre um filho querido. Mas se ele é bandido, ele pode ir para a cadeia. Se ele é louco, pode ir para o hospício e ser tratado. Mas os pais continuam amando ele. Os pais sabem onde que os filhos estão e o tratamento que os filhos precisam. Agora, o filho é que não sabe, o filho é que acha, errei, tem que ficar aqui na cadeia e tal, tem vergonha de ver minha mãe, tem vergonha de ver meu pai. Ou louco, nem reconheço mais meu pai, não reconheço minha mãe, não sei porque botou aqui, etc. Tudo bem? Então, a doença, a culpa, a condição de servo é da parte dos caídos, dos doentes. Daqueles que por livre e espontânea vontade se afastaram do amor de Deus. Então, a própria passagem deixa bem claro. Havia então um rei, um homem aqui na terra, que ele é rei por causa lá, para ser semelhante ao reino dos céus, para se pensar em Deus, mas por enquanto vamos ficar como homem, e resolve ajustar as contas com os seus servos. Logo, são como que os meus servos estão indo. E ser servo já tem uma dívida. Já tem daí a situação de escravo, né? A palavra no original é escravo. Então, já tem uma obrigação de pagar determinadas coisas. O escravo tem que pagar tudo. Ele tinha de trabalhar, ainda tudo aquilo também que ele consumia, etc. Ele tinha de, se ele quisesse algo extra, se pudesse ter algo extra, ele tinha de pagar.
Não tinha como ser diferente. Então, ele resolve então ajustar as contas. É que quando a gente pensa aqui em escravo, a gente automaticamente logo está pensando no escravo brasileiro, que é sem alma, sem condição de salvação e negro. Completamente diferente. Isso só veio acontecer do século XVII, século XVI, XVII para cá, principalmente do século XVII para cá, de 1600 e pouco para cá. Antigamente, escravo não tinha nada a ver com corpo, e não tinha nada a ver com alma. Todos tinham alma, todos tinham dignidade lá, certo? O que acontece quando era um escravo naquela época? Você invadia um determinado país, ganhava a guerra, e como tributo você pegava as pessoas, as mulheres, as crianças, os homens, né? E botavam para trabalhar, vai ser até o escravo. Mas ele lá, e sabiam que lá ele era rei, sabiam que lá ele tinha na família, que ele tinha a casa dele, etc, etc. E não tinha, se tinha um desvalor por ele ter sido derrotado, não tinha um desvalor dele ser de raça, nada disso. Isso foi criado depois, para justificar maior sofrimento para os escravos, justificar perante os outros povos a escravidão. Então porque esse daí não tem alma, então por isso que a gente pode fazer assim. A situação ficou muito mais baixa e sem possibilidade de libertação. A alforria era pesadíssima. Diferente no judaísmo. No judaísmo, a alforria você podia se vender para ser escravo, olha só, podia, mas tinha de ser tratado com respeito. Era escravo, mas tinha de ser tratado com respeito. E mais ainda, só por um determinado tempo, porque de período em período, a libertação, Deus intervia, era da lei divina, Deus intervia e aquele que tinha um escravo, né, no ano do jubileu, tinha de libertar. Então é completamente diferente. Então não pense desse tipo de escravidão que houve aqui no Brasil. Está se falando de pessoas que tinham de trabalhar e que podiam ter até coisas. Muito bem. Então esse homem resolve fazer um ajuste com os seus servos. E chama um primeiro, lá, e que ele devia 10.000 talentos. Isso aí é impossível de se pensar. Só dá para pensar um servo dever 10.000 talentos, é uma loucura, uma coisa dessa. Isso é uma coisa impagável. Nós já vamos ver. Mas, mesmo ele sendo rei, este homem, esse chefe, né, esse homem, mesmo ele sendo rei, era difícil a fortuna de 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos aqui, eu anotei aqui para vocês, os impostos, quer dizer, o imposto bruto, não estou falando aquilo que se paga diretamente, da Judéia, da Idumeia e da Samaria, regiões mais ao sul de Israel, o imposto anual dessa região, 600 talentos, 600. Era a região mais importante de Israel. É o sul de Israel, onde está Jerusalém, onde está o templo. Todo o imposto dessa região ao sul estava 600 talentos. Mas aquela região enorme, que era de Jesus, que era da Galileia, arrecadava anualmente 200 talentos. Não é 1.000 não, 200 talentos. Então, isso eu trouxe até referência, é bom aqui falarmos, está no livro de um historiador, do Flávio José, chamado Antiguidade, no capítulo 11, item 4. Então, se um homem dever 10.000 talentos, é uma coisa impossível. Se todo Israel, se
se nós pegarmos o sul e o norte, dando por ano 800 talentos, como é que o homem podia dever 10 mil talentos? Mais uma vez estaríamos aí num número sem proporção. Podemos pegar até o 10, já que nós estamos falando de tarô. A carta 10 do tarô é a carta da riqueza. Logo, é algo com valor extremamente, é uma riqueza calculada. Mas ainda podemos fazer algumas comparações muito interessantes. Um denário é igual a um dia de trabalho. Nós podemos ver isso na parábola de Jesus, está em Mateus, no capítulo 20, de 1 a 16. Logo, 100 denários, 100 dias de trabalho. Agora, um talento é igual a 6.000 denários. Logo, um talento é igual a 6.000 dias de trabalho. Um talento é igual a 6.000 denários. Logo, 6.000 dias de trabalho. É uma coisa louca. Agora, vocês imaginam que ele não estava devendo um talento, e sim 10 mil. Eu falei e se ele devia 10 mil fazendo a conta, então isso daqui em termos de denário é igual a 60 milhões de denários. 10 mil talentos, 60 milhões de denários, o que dá, se for converter em dias, 60 milhões de dias de trabalho. Bom, mas eu posso converter em anos, isso daqui de dias e passar para ano, e vai dar 164.383. Vocês gostaram da conta? Porque eu dividi por 365, 60 milhões dividido por 365 dá 164.383,6 anos. Só isso? Anos. Rapaz, coisa dessa. Agora, como que a pessoa pode, se ela tem aqui as suas encarnações, né, como é que ela pode trabalhar aqui? Na época de Jesus, vocês também poderão ver no meu livro 13º Apóstolo, na época de Jesus, a média era 40 anos de vida. Jesus, ele partiu antes da média, né? 33 anos. Bem, então a média era 40 anos de vida. Hoje, a média atual é 75 anos. A média. Um pouquinho mais para cá, uma cidade mais ali, dá 75. Não podemos levar isso ao pé da letra, deixa eu te dizer, porque numa cidade grande e numa pessoa que tem uma melhor condição de vida, que tem boa alimentação e hospital e tal, ela vai muito mais. Tanta preocupação hoje lá com o pagamento do INSS, a população de idosos está aumentando. Não estou fazendo uma média. A média na cidade do Rio de Janeiro, 73 e alguma coisa, não é isso? A média em outros estados um pouquinho menor e tal. Então eu estou arredondando aqui, botando 75 para ficar mais fácil. E aí, se eu pego esses 40 anos dividido por esses 164.383 anos, né? Vamos esquecer lá o vírgula 6, né? Dá aproximadamente 4.109, vamos botar 4.200 vidas, ou melhor, reencarnações. E se fosse atualmente, dava 2.191, então vamos botar 2.200.
Então nós estamos diante de uma brincadeira, assim, de um exercício interessante. Eu quero dizer que a dívida dele é incalculável. Se ele for pagar em dias de trabalho, ele tem que trabalhar. Na época, se mantesse aquela qualidade de vida, né? 4.000 encarnações para poder pagar isso. Então nós estamos dizendo apenas o que a palavra está querendo dizer é que ele tinha uma dívida, e essa dívida não pode ser calculada, porque antes de tudo é uma dívida espiritual. Todos nós temos uma pesada dívida espiritual, por isso que somos servos. Somos servos no sentido de ter filho, de ser filho. Só quando você adquire essa condição, não de existir, que é servo, e passar a ser, viver a realidade espiritual, logo realmente readquirir a condição de filho de Deus, é aí que você passa a ser, como filho de Deus, herdeiro de tudo, herdeiro da herança divina, e só algo incalculável, né? Ou infinito como é a herança divina, como é a riqueza divina, e aí você tem condição de ter um valor semelhante a si. Então, o que a parábola está dizendo é que nós temos uma imensa dívida espiritual. E essa era a dívida desse homem para o rei. A nossa dívida para com Deus é incalculável. E não podemos medir assim, são 4.000 encarnações, 2.000 reencarnações. Apesar do Livro dos Espíritos, na pergunta 169, dizer que as reencarnações são muito numerosas, e a gente sabe disso, né? O problema não é de quantidade, é de qualidade. Como aproveitar bem a reencarnação e se libertar? Como dar o salto? Como dar o salto e romper essa barreira da dívida, do karma, do que te prende a esse ciclo, a essa roda em que, por mais que passe a foice, tem sempre foice para passar. E romper isso para chegar ao reino de Deus, ser plenamente humano, chegar à paz, o nirvana, o céu e se libertar. Assim, esse homem estava perante esse senhor, veio prestar o ajuste. A pessoa acontece, meu amigo. Você naquela época, se você trabalhar 4.200 reencarnações e não cometer mais uma dívida nesse período, porque quando você reencarna e ainda tem mais dívida, você me paga o que você me deve. Aí ele se jogou no chão, se prostrou no chão, reverenciou o Senhor e disse: tenha paciência comigo, me perdoa, tenha paciência, porque o Senhor mandou imediatamente, nega ele, a mulher e as crianças. Não, a tradução fala filho, criança não deixa de ser filho, mas o filho adulto já trabalha por conta própria, mas a criança depende do pai, tá certo? A criança depende do pai. Então, ele fala, pega a mulher, pega as crianças, né? São jovens, criança, e vende como escravo, para ele poder pagar o que me deve. Quer dizer, vai ser algo assim, que imagina todo esse grupo familiar, aí por muitos anos, incalculáveis anos, para pagar o que deve. Esse é problema, que absurdo. Quem deve é ele, e entra as mulheres e os filhos, é assim mesmo, né? No processo de casamento, quando uma pessoa tem uma dívida, né? A mulher tem também. Quando a mulher tem uma dívida, o homem tem também. Tá certo ou não? Amarrar. E quem fez a dívida? Você pode dizer, né? Quem fez a dívida? Todos, né? Porque se você fez uma dívida, mas comeu, a mulher comeu, as crianças comeram, também faz parte do pacote. Bebeu, eles também. Moram, tem moradia e tal, eles moram lá, usufruem daquilo, né? Então tem que pagar também. E ser vendido como escravo. Naquela época, essas coisas eram autorizadas, eu anotei aqui, para simplesmente só para ficar registrado aqui, né? Havendo uma posição
podia ser vendida, ela mesmo se oferecia, ó, então eu quero ser escrava para poder pagar a minha dívida. Então isso nós encontramos no Êxodo de Moisés, no capítulo 22, versículo 3, no Levítico de Moisés, no capítulo 25, versículos 39 e 40, e no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 1. E é interessante que se o Antigo Testamento permitir em que a pessoa se vendesse ela, e podia vender também ela, a mulher e os filhos, para poder pagar uma dívida, havia uma regra. Essas pessoas tinham de ser tratadas com humanidade. Olha como a intervenção de Deus, porque esses aqui são livros da lei, são livros da lei, ou melhor, inspirados por Jeová, inspirados por Deus. Então como é que o plano espiritual interfere? Pode fazer isso? Pode, mas esses escravos têm que ser tratados com humanidade e no ano do jubileu libertados. Ora, mas ele ainda não conseguiu pagar a dívida. Logo uma intervenção do alto, isso que a gente chama da graça. Por bondade divina, por graça divina, há um limite de prazo, porque senão nós não conseguiríamos. Então, mais do que você simplesmente fazer lá um trabalho para pagar uma dívida, mais que isso, se você não pagar ela, vem a interferência divina, que é a graça que diz para te libertar. E pede que, por enquanto que você pague, você seja tratado com respeito. É escravo, mas que deve ser tratado com humanidade. É lógico que podia, muitos não trataram o escravo assim com humanidade, mas fazia parte da lei. Logo estariam infringindo a lei. Só que nesse caso, a dívida dele era pesada. Era impagável. Se tinha lá 4.000 vidas lá para poder pagar o que deve, é impossível. Então, ele pedindo a interferência divina, né? Pedindo para que Deus tenha com ele paciência, né? Para o sofrimento que ele vai ter, ele, a mulher e os filhos, o Senhor o libera. Essa é a graça de Deus. Então, no exato momento em que você resolve aceitar Deus, mudar de vida, se arrepender e pede, Deus, né, me ajuda, aí ele te libera. Esse é o amor. O amor dele, né, do Pai, né, essa graça, que é de graça, ele não ganhou nada, mas é o amor. Amor não tem preço. E já que você quer ter um relacionamento assim, de carinho, porque diz lá a passagem, o pai teve, o homem, rei, teve compaixão, se compadeceu, teve compaixão dele. Sentiu, a palavra compaixão, ele sentiu um intestino. O que nós daríamos assim, teve empatia, se o colocou no lugar dele, puxa, o sofrimento que ele vai ter, olha quanto esse cara vai ter que sofrer. Ele está aqui pedindo de joelho, perdoa. Essa é a graça divina. Algo que a gente não pode imaginar em termos de valor, né? Muito mais do que dinheiro, é um erro, é um peso na consciência, impagável, e o Pai derrama a sua graça para com ele, para liberar. Se a história parasse isso aí, terminasse aí, seria ótimo. Mas ele sai e encontra um conserto. Aí é bacana. A palavra no original é ser um colega, né? Um conserto. Com ele, quer dizer, é seu companheiro igual a ele. Um servo. E esse servo tinha paralelamente com ele, não com Deus, né? A gente pode pensar assim, essa conta impagável, tinha uma dívida. De servo para com servo, aquela dívida. Agora, no domingo, naquele triste jogo, o flamenguista botou a mão na bola, pênalti, aí pronto, o outro time ganhou. Mas aí, um colega que estava, um amigo do meu filho que estava assistindo o filme lá, falou assim, me dei ideia. Tem R$10 no garoto lá da escola, que ele é supervisor da escola, postou R$10 no meu rapaz, você vai comprar? Vou comprar para ele aprender aquele flamenguista. Falei, rapaz, você não pode comprar de uma criança. A hora que ele conta para o pai dele ser supervisor da escola, você vai perder o emprego. Eu quero meu R$10, está com pena dele, então me paga, seu Jorge.
Me paga, né? Então, essa dívida pequenininha, né? R$10, né? Porque uma criança pode ser muito, né? Às vezes a criança não está nem pesada, no caso ali, né? Mas pode. R$1, e 10 vezes vai e paga. É o caso desse homem, é uma dívida, sabe? 100 denários que ele devia. Ou melhor, se ele trabalhar 100 dias, ele pagava a dívida. Olha que diferença, esse daqui tem que pagar 4.200 encarnações para pagar a dívida. Porque já que nós estamos no contexto da época, né? Esse daqui só 100 dias trabalhava. Quer dizer, 1/3 do ano, menos que 1/3 do ano, pronto, eu te pago. E o que ele fez? Ele pegou o sujeito e estrangulou ele. Pegou o sujeito e estrangulou. E o texto coloca aqui sufocar. No original está aqui, agora pela garganta, começou a estrangular ele. E começou, me paga o que você deve. E o cara fez a mesma coisa com ele. Se jogou no chão. Falou assim, tenha paciência comigo. E o reverenciou, eu vou te pagar. De jeito nenhum. E saiu fora e falou assim, coloque ele na mão dos verdugos. O Senhor, quando ele não, o rei, quando ele não tinha condição de pagar os 10.000 talentos, e mandou ele ir para a escravidão, numa escravidão em que ele deveria, com a família, interessante, trabalhar e ser respeitado, trabalhar com humanidade, não é isso? E no dia do jubileu, muito antes de completar essa imensa quantidade de encarnações, ele seria libertado. Foi isso que o Senhor mandou. Olha que pena, a pena, comparado a essa. Bota na mão, estrangula a pessoa fica extremamente desesperada e ainda joga ela na mão dos verdugos. A palavra no original é dos atormentadores. Então o sujeito vai ficar lá levando escotado, levando paulada, levando sua, né? Passando por perseguições psicológicas, né? Ataques psicológicos e físicos, até pagar. Aí os outros colegas dele, os outros conservadores, né? Poxa, ficaram extremamente entristecidos. Poxa, esse cara foi libertado de uma dívida incalculável e não teve compaixão do outro, que deve para ele só 100 dias de trabalho, e ainda está fazendo uma cobrança muito pior do que ele teria. Está botando ele na mão de um verdugo para sofrer, para ser torturado, até pagar. Aí vai dar prisão para isso. Aí vem os servos vão e contam tudo pormenorizadamente para o homem rei, né? No sentido de que Deus sabe tudo da nossa vida, do pormenor. Não há um detalhe que Deus não saiba. De Jesus, quando fores orar, não precisa falar muito. O Pai está no secreto, está dentro de vós, ele sabe tudo aquilo que você precisa. Sabe de tudo. Está aí o pormenorizado. Deus sabe de tudo que a gente faz. E mandou chamá-lo. Servo mau. Quer dizer, além de você servo, está em processo de queda, ainda está afastado de mim, você é mau. Você se compraste com a maldade. Não tivesses pena do outro, olha a dívida que eu te liberei e você não teve pena do outro. Você vai para a mão dos verdugos. Aí ele não fala mais de mandar as crianças e as mulheres. Porque mandar a criança e a mulher, ou as mulheres, tanto faz, porque o judaísmo aceitava a poligamia, mas mandar as mulheres e as crianças, aí está além do processo. Porque a mulher e os filhos eram permitidos em termos de dívida. E nesse caso, não só ele tem dívida, mas ele estava sendo agora, vai ser torturado por ele ser mau. Aí já não era mais o processo da dívida, era algo que extrapolava dele. Caímos, já temos dívida. Agora agir aqui com maldade para com o outro, aí estamos além das nossas dívidas. É algo extremamente pesado. Então ele foi para a mão dos verdugos, porque conclui a parábola. Porque do mesmo modo em que você
tratar o outro, né, da mesma forma, né, conforme que a gente perdoa o outro, assim o Pai Celestial quer te tratar. Pegando o texto assim de forma completa, né, diz assim: ele o entregou aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Assim também fará conosco o Pai que está nos céus, se cada um de nós não perdoar a seus irmãos do fundo do coração. O Pai fará assim conosco. Como é que age o Pai na parábola? É o rei. O sujeito tem uma dívida incalculável e ele perdoa. Tá certo? E ele perdoa. Se a pessoa não se mostra preparada para receber esse ajuste, fica num cárcere, mas em que é tratado com humanidade. E o Pai o libera depois. Se a pessoa, além disso, é mal aqui na terra, aí é que ela passa pelas torturas do mal. Porque o semelhante atrai semelhante. Com a mesma medida com que você medir, você será medido. Então, a parábola mostra essa generosidade, né, da gente com Deus, nas nossas relações com Deus. Acompanhe esse gráfico, senão a gente não tem nenhuma forma de medir a extensão do que a gente está falando. Como é que é a relação nesta parábola? Há uma relação vertical de um servo com o rei. E há uma relação horizontal do servo com o seu conservo. Tá certo? Essa relação vertical, se nós vamos pensar em termos de hierarquia social. Como é que é a hierarquia social aqui nessa parábola? Havia um rei e havia dois servos. Tá certo? E desse rei, um dos seus servos, havia uma dívida incalculável. O rei com o servo. Mas a dívida de um servo para com outro servo, e a gente bota na horizontal porque eles estão no mesmo nível hierárquico, no mesmo nível social, tá certo? Essa dívida é insignificante. É uma dívida muito pequena. Vou botar aqui, pequena. O que a parábola está querendo dizer é que toda dívida, todo erro, dívida, que a gente tem com os nossos semelhantes, são sempre muito pequenininhas, incalculavelmente pequenas diante da nossa dívida para com Deus. É isso. Até quando eu vou perdoar, Senhor, se o irmão errar por dia comigo? Até 7 vezes? Mandava-se perdoar 3 vezes. Até 7 por dia? Jesus, não deixa nem acontecer, ceifa, não deixa acontecer isso. Tenha cuidado de vós, libera, não baixa a sua obrigação. Sempre. Perdoa sempre. Tudo que as pessoas cometerem de erro com relação a gente, ou a dívida que tiver com relação a gente, dívida financeira, dívida moral, um erro que ela cometer, esse erro será sempre, e por mais grave que ela tenha cometido esse erro para com você, será sempre insignificante diante da sua dívida para com Deus. E não esqueça, esse Deus, como a parábola fala, esse Deus é amor. E se você tem uma dívida assim tão imensa, infinita com Ele, Ele guarda as características imensas de amor. Ele te perdoa, Ele te libera. Você teria inúmeras encarnações para pagar isso tudo. Ele te ama, Ele te libera, te perdoa. E o outro que cometeu um erro com você,
É um erro tão pequeno com relação a isso, e você não quer perdoar, você quer ainda pensar em 3 vezes só. Quer pensar em 7 vezes? Ou se quiser ainda, quer pensar em 49, 490 vezes. Não, perdoa sempre. Esse valor, esse erro que ela cometeu, ou essa dívida, é nada perante o que você tem de dívida com relação ao Pai. Ele é generoso contigo. Olha o tamanho da tua dívida. Ele te dá o ar, te dá a vida, te dá as condições aqui, te dá mestre, te dá aprendizado, está fazendo tudo para você melhorar de vida. Não para o planeta de vir aqui mestres, avatares, pessoas preparadas, né? As possibilidades do remédio para melhorar, não é isso? Agora eu estava vendo ontem um programa, uma propaganda na televisão, aí era um remédio de gripe, ruimzinho pra caramba o remédio. E a propaganda vem, compre esse xarope, e ele é vermelhinho. Ele agora tem gosto de fruta. A propaganda estava ontem, eu estava vendo isso. Mas o que eu acho, essa é a misericórdia divina. Essa é a misericórdia divina funcionando. Uma vez o professor Celso Martins contou isso num dos seus livros, professor do Pedro II, ele entrou no ônibus. Você conheceu, Wanda, Celso Martins? Ele entrou, a história é que um homem de branco entrou no ônibus e sentou do lado de uma moça, uma senhora de preto, com copo. E a senhora, então houve uma freada no ônibus, né? E as pessoas se arrumaram todas, a freada nem foi assim tão forte, né? Mas aí a senhora falou para ele: imagina se o senhor está com a cabeça no ferro no ônibus e o senhor morre. Ele disse: mas senhora, mas isso nem foi tão forte assim, mas podia ter sido. O senhor está com a alma preparada? Eu nem sei se eu tenho alma. Mas imagina se o senhor batesse com a cabeça e morresse. Eu estaria salvo. E ela mostrou a Bíblia. Sou o Evangelho. E o senhor, eu nem sei se eu tenho alma. O senhor já leu a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia. Eu não tenho tempo para isso. Aí ela, mas o que o senhor faz assim para não ter tempo? Nem se preocupar quando dá uma friada, o senhor morre e vai para o inferno eterno. O que o senhor faz assim que não tem tempo? Eu sou farmacêutico. É a minha área de pediatria. Eu faço remédio docinho para as crianças tomarem. Já estava salvo, que boa. Essa é a verdadeira salvação, não é? Essa é a verdadeira salvação. Cuidar do outro, ajudar o outro a ter uma melhor qualidade de vida, um melhor conforto de vida, uma tranquilidade, né? Então veja, todos os erros que nós cometemos são insignificantes, perdoa. Vai ficar carregando isso. O cara te deve 100 denários. O que é isso? Olha, larga essa palavra. Imagina, você teria 4.200 vidas que eu ia conseguir pagar, porque eu ia cometer mais erro. Libera. Essa é a colocação. Nenhum erro do nosso próximo pode se comparar ao que nós devemos perante Deus. E Deus é amor. Se Deus age assim com a gente com amor, nos dá a vida e tudo mais. Diz o Salmo, e quando falamos desse Salmo 23, o nosso cálice se transborda, a nossa mesa é farta. É isso. Nós temos a bênção do cristianismo, a bênção de uma mensagem como essa que recebemos, temos tantas oportunidades na vida. É isso. A bênção da família, do pai, da mãe, dos filhos queridos, qual o preço disso? Da mulher carinhosa. Então não compare. Vai lá, não deixe, de preferência não deixa acontecer. Pega a foice e vai raspando tudo. Surgiu um problema, seiva. Não deixa criar raízes na sua vida, porque se criar raízes na sua vida, você vai baixar a sua vibração, e não é o outro que tem erro, você cai no nível do outro que tem erro. Agora são dois com problema, você e ele. Então, libera. Aliás, de Jesus, está em Lucas, no capítulo 17, versículo 3, que já acabamos de citar. Cuide de vós. Quer dizer, cuide assim, trate de vós. Isso é uma verdadeira saúde. A verdadeira saúde, uma verdadeira qualidade de vida. A melhor qualidade de vida. Libera os seus problemas com relação ao próximo.
Muita paz, fique com Deus.